E eu queria que você falasse um pouquinho, é um assunto que eu gosto muito de conversar com muita gente aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre mentores na sua vida. E eu acho que o seu pai foi um, Começou bem, comecei bem. né? É engraçado, né? Porque meu pai certamente tem um papel muito forte logo de cara, porque eu nasci em Boston, no MIT, porque ele estava fazendo o doutorado dele de física. Que coisa. E aí eu, com 2 anos, voltei para o Rio, quer dizer, eles voltaram e eu fui junto, né? Fui produzida aqui, mas eu nunca aprendi inglês, nem nada então nunca me identifiquei como americana até eu fazer 21 anos, quando eu voltei para ser, né? Voltar para o MIT também. Agora, durante a minha, quer dizer, certamente na minha infância, ele sempre desafiou todos os filhos a... Ele gosta, né, de dar charadas para a gente resolver e coisas assim. Eu acho que era um passatempo, eles e os amigos iam jogar vôlei na praia, depois eles iam para um bar, e na época as crianças iam para o bar também, e a gente ficava fazendo coisas, questões de matemática. Era ele e o Portinari que me davam coisas para eu ficar resolvendo ali, para não atrapalhar a conversa. Professor de matemática da PUC. O filho do pintor. Que foi teu professor também, né? Foi. Então, e vários outros, mas então tinha certamente esse incentivo de estudar e de fazer, de ir bem um pouco já nessa coisa. Mas aí, quando eu fiz 8 anos, meus pais se separaram e eu me mudei para Brasília. E eu fiz o 2º grau em Brasília, louca para voltar para o Rio, então eu acabei fazendo 3 anos em 2, que eram 3 anos de 2º grau, eu fiz um de manhã, o 2º ano de manhã, o 3º ano de tarde, e aí eu pude chegar na PUC aos 16, porque eu acelerei, a minha vontade de voltar era muito grande. Mas a questão física, como a gente não fala de física até chegar no 2º grau, né, não é matemática sim, mas física ninguém sabe o que é, a não ser que você já esteja no 2º grau. A questão física foi algo assim, coincidência, né? Porque eu tinha um professor muito bom e eu curtia, e eu falava com meu pai no telefone, é muito legal. Aí ele falou assim, mas você sabe que eu sou físico? Eu falei, não, eu saiba, você é engenheiro. Ele tinha virado diretor primeiro da matemática e depois da informática na PUC, depois ele foi para o IBGE fazer o IBI, que era a parte de informática. Então, para mim, ele era engenheiro de informática. Eu não sabia que tinha paixão da física, que tinha estudado superfluidos e outras coisas bacanas no MIT. Então, eu aprendi isso um pouco assim, em cima, mas claro que subjetivamente devo ter herdado bastante, né? E depois a paixão por fazer doutorado fora e para o MIT e toda essa coisa. Até hoje a gente meio que discute se a Universidade de Chicago é melhor ou não do que o MIT. Ele fica sempre defendendo o MIT. Eu prefiro a Universidade de Chicago. Imagina, ainda mais agora, você com a bandeira ali, né? E aí, então, mas tiveram outros, né? O David Schramm também foi o Schramm é outro muito querido, né? O Schramm foi certamente muito importante e ele era maior do que a gente chama aqui, né? Bigger than life, é maior que a vida. O cara era meio super-homem, conseguia... Eu quase morri várias vezes tentando esquiar atrás dele, que o cara era um louco no esqui. E ele subiu todas as montanhas que tem nesse planeta, fez todas as coisas e acabou morrendo cedo. Eu comecei o meu tenure track em 96, ele morreu em 97. E aí foi meio um choque, foi até assim, uma fase complexa da minha carreira, porque era o meu primeiro ano de tenure track, e eu tive que organizar o que eu herdei um pouco do que ele fazia, e tive que combinar o meu grupo com o dele, tentar fazer com que todo mundo se formasse, tivesse um futuro. Eu acho que todos foram bem, mas foi meio chocante, né? A gente ficou, tanto porque tivemos que herdar tudo que ele estava fazendo, mas também, e não deixar a peteca cair, mas também porque ele era super, né, inspirador, era conectado, era uma pessoa que sabia o que valia a pena investir, o que não valia a pena. Então foi assim uma perda de um mentor meio cedo, no meu caso, eu certamente senti falta. E depois o Jim Cronin também, a outra pessoa muito legal que me ajudou muito. Eu acho que
em termos de direção de departamento e liderança na vida acadêmica, o Bob Rosner, que é uma pessoa que era o diretor do departamento quando eu fui contratada. A gente fez até um paper junto sobre campos magnéticos e formação de estruturas. E os nossos, né, o Rocky Colby e o Mike Turner, que os dois fizeram, né, assim, o grupo tanto em Chicago quanto no Fermilab dessa área nova que a gente chama de astropartículas. Às vezes astropartículas e cosmologia, às vezes inclui a cosmologia dentro das astropartículas, e eles foram também muito importantes. Então, tem esse lado bacana de ter tido pessoas visionárias e que colocam a gente para trabalhar mais. Foi uma época fantástica, a gente deu muita sorte, eu acho, porque o Rocky e o Mike Turner, então estou falando aí, eles eram os líderes, junto com o David Schramm, que foi o cara que criou o grupo de astrofísica teórica no Fermilab, que tanto a Ângela quanto eu fomos pós-docs, né? E um monte de gente incrível passou por esse grupo, diga-se de passagem, né? Assim, pessoas super... Stephen Hawking foi lá algumas vezes, por exemplo. Aliás, o Stephen Hawking, você não vai lembrar disso, mas quando ele veio, eu é que fui pegar ele na van do Fermilab no aeroporto. E estava lá a enfermeira, que ainda era enfermeira dele, que depois virou a mulher dele. Depois era a mulher, né? Muito interessante. O Zeldovich também foi a primeira vez que ele veio para os Estados Unidos. Exatamente. Tem muita gente famosa, realmente, que visitou a gente na época, foi muito bacana. A gente deu muita sorte nesse timing ali, né, naquela hora da gente. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.